Fala pessoal, beleza? Bem-vindo à Track, a plataforma financeira e logística completa para quem faz drop contra entrega. Meu nome é Maicon e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a Track de maneira efetiva. Então eu peço que não pule esse vídeo, porque é ele que vai nortear toda a sua otimização e vai fazer com que você tenha mais lucro na sua operação utilizando a Track, beleza? Então bora lá, esse é o painel da Track e logo de cara aqui você vai ver que tem três painéis diferentes, o painel real, o projetado e o indicado. Isso que rege toda a otimização da Track. A Track foi pensada para ter esses três painéis e para que você consiga utilizar eles e aumentar o lucro da sua operação. O painel real, pessoal, como o nome já diz, são os dados reais da sua operação. Então tudo que aparece aqui é tudo que já aconteceu. Então se a gente tem aqui 61% de confirmações, é porque 61% dos pedidos já foram confirmados pelo seu cliente. Nesse caso, 878 pedidos totais que a gente vendeu, 541 foram confirmados. Desses confirmados, 541, 253 já foram entregues. Então a gente teve uma porcentagem de entregue de 46%. E isso resulta em 253 entregues, fechou? Então todo o lucro que está aqui é baseado em tudo que já aconteceu. Então quando o cliente pagou lá na casa dele, aí sim vai aparecer essa venda confirmada aqui e aí sim você vai ter o lucro desse produto, certo? E até os custos aqui, eu filtrei, tá? Do dia 1 ao dia 25. Então, o custo de marketing é do dia 1 ao 25. O custo de fornecedor também é tudo que eu gastei do dia 1 ao 25. Os pedidos, os cancelados, rejeitados, as vendas entregues, são todos desse período, são todos reais. E por que o lucro aqui está um pouco baixo? 2,5% de contribuição, de margem de contribuição, ou seja, 2,5% de lucro em relação ao faturamento. Por quê? Porque a gente tem muito pedido aqui, sem confirmação ainda, e pedido em trânsito. Então, tudo isso aqui é potencial de venda. Vários pedidos aqui podem ser confirmados, vários que estão em trânsito vão ser entregues, entendeu? Então, esse painel real é isso, pessoal. Ele é o lucro real da sua operação. E vamos supor que você filtrou dos últimos 5 dias aqui, do dia 21 ao 25. O prejuízo vai estar enorme. Sempre que você filtrar os últimos dias, o prejuízo vai ser grande. Por quê? Porque nada foi entregue ainda, simples assim. Então a gente gastou 18 mil em marketing e tem 163 pedidos sem confirmação ainda e 81 pedidos em trânsito. Então muitos desses pedidos ainda vão ser entregues, certo? Então não pode considerar isso aqui como lucro, como entregue, porque só vai acontecer quando o cliente pagou na casa dele. E pensando nisso, pessoal, pensando no sistema de contra-entrega, que a gente criou o painel projetado. Porque como o cliente só vai pagar quando o pedido chegar na casa dele, quanto de lucro que eu tive ontem, por exemplo? Quanto de lucro eu tive nos últimos 5 dias, 7 dias? A gente não sabe. A gente teria que esperar o produto chegar para aí depois entender se a gente teve lucro ou não. Isso acaba matando, acaba prejudicando muitas operações. Tem muita gente aí que escala, por exemplo, 500, 600 mil de faturamento, depois de um tempo entende que teve um prejuízo muito grande, certo? Por isso que a gente criou esse painel de projeção, que é dividido em dois, o projetado e o indicado. No projetado, o que ele faz? Ele vai pegar uma previsão de confirmação e de efetividade de pedido entregues, né, de acordo com o seu histórico, o histórico da sua operação. Então aqui ele está puxando que, de acordo com o meu histórico passado da minha operação, eu tenho sempre a média, né, de 80% de confirmação e 71% de entregue. Então ele vai pegar esses dados aqui e vai projetar quanto de lucro que eu vou ter no período que eu selecionei, certo? Então, utilizando esses dados, por exemplo, eu consigo ver que nos últimos 5 dias eu tive aqui 14 mil de lucro e não 16 mil de prejuízo, né? Porque aqui não foi nada entregue ainda. Aqui ele já está projetando que eu vou entregar, eu vou confirmar isso aqui e vou entregar isso aqui. Então, se você manter sua porcentagem de confirmações nessa porcentagem aqui, nessa média, e a sua efetividade, a sua entrega também nessa média, você vai ter 14 mil de lucro, beleza? Então, a principal diferença entre os dois, o real você vai usar para períodos passados. Aqui é a saúde financeira da sua operação, é realmente o que aconteceu. Então, se você quiser saber o lucro do seu mês passado ou do período passado, por exemplo, eu sei que do dia 1 ao dia 10, a maioria dos pedidos foram entregues, porque já se passou mais de 15 dias. Então, do dia 1 ao dia 10, consigo ver que eu tive 14 mil de lucro, certo? Se eu jogar esse mesmo dia 1 ao dia 10 aqui no projetado, 14.084, praticamente a mesma coisa, porque ele está usando a efetividade, a confirmação média da sua operação. Então ele é muito preciso, ele vai ficar bem baseado em relação ao seu real, beleza? E quando eu vou utilizar o indicado? Quando você não tem dado. Se você começou uma loja há menos de 30 dias, você não tem dado o suficiente para a Track fazer uma projeção média da sua operação. E quanto mais dados você tiver, melhor fica essa projeção, mais precisa ela vai ficar, certo?
Então, supor que você começou uma loja faz 7 dias, você não vai conseguir usar o projetado, você vai ter que usar o indicado. E o que é indicado? Você vai indicar uma porcentagem de confirmações média, que você acha que vai ter, e uma efetividade média. Igual quando você vai fazer uma precificação de um produto. Então, vamos supor que você colocou na precificação que você vai confirmar 75% dos pedidos, só clicar em salvar, e desses pedidos confirmados, você vai entregar 60%. Então, você colocou esses dados aqui. É bom até colocar um dado um pouco mais pessimista, / realista, né? Para você não ter nenhuma surpresa lá na frente. Então, de acordo com esses dados, eu sei que do dia 1 ao dia 10, vamos pegar os 5 dias passados, né? De acordo com esses dados, eu sei que nos últimos 5 dias eu tive 6.300 eu vou ter 6.300 de lucro quando forem entregues. E esses dois dados, projetado, indicado, esses dois painéis, tudo que aparece aqui é uma projeção. Então, vendas entregues, 114 pedidos, só que não foram entregues ainda. Quando você quiser saber o que realmente já aconteceu, é no real. Isso aqui é uma projeção de quanto que você vai entregar, certo? Custo de frete devolvido é uma projeção de quanto que você vai pagar de custo de frete de devolução, custo de frete inicial, entendeu? Só o marketing aqui que é real. E para você colocar esse marketing, você tem que colocar certinho, né? Aí tem outro vídeo explicando isso que você vai colocar lá em custos, fechou? Então, de forma rápida, a diferença entre os três. O real você utiliza para ver períodos passados, aqui é a saúde financeira da sua operação. O projetado, você vai projetar, o painel vai projetar o seu lucro, as suas entregas de acordo com os dados históricos da sua operação. E o indicado é para você que ainda não tem muito dado para projetar, ou se você quiser colocar sei lá, uma porcentagem mais pessimista aqui. Ó, a minha, por exemplo, está 80% de confirmação, 71% de efetividade. Mas vamos supor que eu mudei a fonte de tráfego, eu mudei meu sistema de atendimento, eu mudei minha logística, eu mudei a transportadora e eu acho que eu não vou conseguir bater esses dados médios. Então o que eu faço? Eu venho aqui no indicado, indico um dado um pouco menor. E com isso eu vou saber como que está o lucro da minha operação. Fechou, pessoal? Isso aqui parece, talvez, pode parecer na cabeça de vocês que é tudo dado, mas isso aqui vai ajudar você a ter muito mais lucro na sua operação. Como eu disse, você vai conseguir ter uma previsibilidade do que está acontecendo. Se você bater aqui, sei lá, vou otimizar os últimos 7 dias. Então, eu olhei aqui os últimos 7 dias e eu vi que está com prejuízo, tem que ligar um estado de alerta já na sua cabeça. Nossa, o que está acontecendo? Qual produto que está me dando prejuízo? Por que eu estou com esse prejuízo? Será que eu estou gastando muito com marketing e estou vendendo pouco? O que está acontecendo? Então, você vai começar a escalar a sua operação, seus produtos, sem correr riscos, porque você vai entender. Se o produto estiver muito bom, sei lá, olhei nos últimos 4 dias aqui, ó, no projetado, que é de acordo com a minha confirmação de efetividade média, eu vi que eu tô com 11 mil reais nos últimos 4 dias. Então, pô, tá muito legal. A margem de contribuição é de 23%, ou seja, a cada 23% em relação ao faturamento é lucro meu. Ou seja, tá muito bom, tá uma operação muito saudável, que eu posso até escalar um pouco mais para ver como que vai ficar. Então, para você conseguir escalar sem riscos, para você ter mais lucro com a sua operação, é muito importante você ver sua loja como se fosse uma empresa. E a Track vai te ajudar nisso. Então, com todos esses painéis, se você usar certinho, você utilizar cada um deles de forma automática, de sempre estar olhando a plataforma, sempre estar otimizando, vendo os últimos dias de resultado, otimiza o produto, passa 5 dias, vem aqui de novo, vê como que ficou. Então, se você utilizar isso, tem certeza que você vai escalar muito e vai escalar sem riscos e vai ter muito mais lucro na sua operação. Fechou, pessoal? Muito obrigado e abraço.